E hoje é dia de mais um Fer Respostas. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, isso daqui não é sujeira não, é uma espinha. Considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. E às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Fer Respostas, que é o vídeo onde eu esclareço dúvidas deixadas por nossos amigos membros e amigos inscritos aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida sobre ferrovias, deixe aqui nos comentários que eu posso estar selecionando para um futuro vídeo. André Luiz pergunta para o Fer a resposta: qual foi a locomotiva mais rápida do Brasil? Amigo, a grosso modo foram as locomotivas GE 2C mais C2 V8 da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. De certa forma, dá para se dizer que elas são as locomotivas mais rápidas em absoluto e as locomotivas mais rápidas em operação. Isso porque a unidade 6.386, já operando pela FEPASA, é a locomotiva recordista absoluta de velocidade do Brasil, tendo alcançado 164 km por hora no trecho entre Tirapina e Rio Claro em 1989. Justamente durante um teste para avaliar qual era a velocidade máxima que seria possível alcançar por essas locomotivas para a operação de trens rápidos pela FEPASA. Entretanto, a recordista anterior também era uma locomotiva V8, a unidade 6.373, antiga 373 da Companhia Paulista, que em 1970 atingiu 150 km por hora no trecho entre Campinas e Hortolândia, em um teste também para avaliar a possibilidade da Companhia Paulista de Estradas de Ferro operar trens rápidos. E no geral, durante a época em que essas locomotivas operaram na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, não eram raro elas atingiam velocidades de até 120 km por hora, em alguns trechos específicos, e especialmente quando os trens registravam algum tipo de atraso, sendo que os maquinistas, com absoluta confiança na locomotiva e na qualidade da manutenção da via permanente, aceleravam elas para retomar o tempo perdido, sendo que essas velocidades não eram alcançadas por nenhum outro tipo de locomotiva, exceto talvez as GE-CC Vanderleias, que chegaram em 1968 também na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Entretanto, as Vanderleias operaram pouco tempo na CPF, já que em 1971 a CPF passou a ser a FEPASA, quando então as velocidades máximas rapidamente declinaram. Então, de certa forma, dá para se dizer que as V8 são as locomotivas mais rápidas do Brasil, tanto em absoluto, 164 km por hora, quanto por operarem a 120 km por hora, de certa forma até recorrente. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. E Tuller, para o próximo Ferro Respostas, quantas V8 ainda existem e onde elas estão? Amigo, para responder sua dúvida, eu vou considerar locomotivas completas, ou seja, com cabina e truques, e as locomotivas que estão incompletas, ou seja, só a cabina, sem os truques. Tenha em mente que, quando eu falo completas, não quer dizer que elas estejam em condições de funcionar. É só que elas têm a parte da cabina, onde ficavam os motores, onde ficavam as cabines de comando, e tem os truques. Em São Paulo, na Moca, se encontra a unidade 6.371 com a BPF. Sendo que em Cruzeiro, São Paulo, também com a BPF, se encontra a unidade 6.381. Em Araraquara, São Paulo, se encontra a unidade 6.377. Em Rio Claro, se encontram as unidades 6.378 e 6.383.
Em Bauru, na estação da Noroeste, se encontra a unidade 6.387. Em Triagem Paulista, ainda em Bauru, se encontram as carcaças das locomotivas 6.373, 6.392 e da antiga escandalosa, que é praticamente a V8, só que rodou na Rede Ferroviária Federal e Central do Brasil, 6.151. E em Jundiaí se encontram as locomotivas 6.372, 6.374, 6.375, 6.376, 6.389. Além de uma escandalosa ex-Central do Brasil, com a numeração falsa 6.389. Em todo caso, dê uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é a segunda parte dos vídeos onde eu conto a história das locomotivas V8 no Brasil. Onde lá eu falo o local onde todas as unidades ainda existentes se encontram e a condição de cada uma delas. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Diego Souza pergunta para o próximo Fera Resposta. A locomotiva V8 que se encontra na região da Moca, sob os cuidados da BPF, é possível restaurar para voltar a funcionar? Exemplo, no expresso turístico, nas regiões Luz, Jundiaí ou Mogi das Cruzes? Amigo, como eu já respondi várias vezes aqui no Fera Respostas, ou mesmo em vídeos de curiosidades, toda locomotiva, seja elétrica, diesel ou vapor, em teoria pode voltar a funcionar. A questão é, quem vai pagar essa restauração e quem vai fazer essa restauração? No caso da locomotiva V8, mesmo aquela unidade que é a mais completa de todas, tem muitos itens faltando e muitos itens que se degradaram com o passar do tempo. Em 2029 vai fazer 30 anos que essas locomotivas pararam de funcionar. E qualquer coisa que é deixada 30 anos parada se degrada. Então, para restaurar essa locomotiva, seriam necessários, no mínimo, uns 10 ou 15 milhões de reais. Valor que, se colocado na ponta do lápis, daria para restaurar umas 30 locomotivas a vapor. Ou talvez tentar salvar uns 200 carros de passageiros. Além disso, mesmo que alguém ganhasse em algum sorteio aí da virada 200 milhões e doasse parte para restaurar a locomotiva, ainda tem a seguinte questão: quem fabricaria as peças? São peças que vão completar quase 100 anos. Ninguém fabrica mais essas peças. Teria que ser fabricada artesanalmente. Segundo, quem operaria essa locomotiva? Lembrando que já fazem 30 anos que elas pararam de operar e quem trabalhava com elas já aposentou e hoje já está na casa dos 60, 70 anos. Os mais jovens que operavam. Quem faria a manutenção? A mesma questão anterior. Os mais jovens que operavam na manutenção dessas locomotivas hoje já estão na casa dos 60, 70 anos. Ou seja, não existe mais expertise para fazer essas locomotivas operarem. Por fim, onde elas operariam? Nas linhas da CPTM? A CPTM tem uma norma interna que proíbe a circulação de locomotivas ou trens-unidades elétricos de terceiros em sua malha. E não é só a CPTM, a Supervia também tem, e todas as operadoras que usam caternária têm esse tipo de restrição. Justamente porque, se a locomotiva V8 der um problema, o pantógrafo, por exemplo, enrosca numa caternária e a subestação entra em curto, imagine o custo para recuperar caternária e subestação, como isso afetaria a vida de milhões de pessoas, como isso mancharia a imagem da empresa, CPTM ou qualquer outra operadora, porque uma locomotiva histórica estava em testes em sua malha. Então, impossível não é a V8 voltar a rodar. É improvável, porque é muito caro restaurar, não tem quem consiga operá-la e não existe local para poder operá-la. E aqui eu nem vou entrar no mérito de muita gente que fala troca e põe um motor a diesel na locomotiva. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado por sua participação.
E muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!